Olá galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos aqui fazendo então a segunda parte da aula da nossa semana. Hoje falando então sobre adição algébrica. Lembro sempre de revisar a videoaula, se estiver em dúvida na hora de fazer os exercícios. Fazer os exercícios que a gente faz correção na próxima semana para fazer a atividade avaliativa, tá? Então, a organização de vocês é o sucesso de vocês. Por isso a importância de vocês se dedicarem, procurar conversar com o professor no particular se tiver dúvida, né? E assim a gente vai ganhando conhecimento, trocando ideias, tudo bem? Então, nós temos aqui adição algébrica. Então, nós temos uma expressão representada aqui por positivo 5 mais negativo 10 menos negativo 2 menos positivo 4 mais negativo 6. Diante dessa adição algébrica, que a gente formou ela aí apenas por números positivos e negativos, ou seja, e baseada em adição e subtração, né, de números inteiros. Então, para facilitar esse cálculo, a gente pode adotar alguns critérios, né? Um dos critérios sugerido pelo autor é esse. Eu vou analisar quando o sinal precede os parênteses. Então, o sinal que precede é esse sinal aqui. Aí ele fala o seguinte: quando o sinal que preceder aqui for positivo, veja bem, ó, quando o sinal que precede os parênteses for mais, ou seja, for positivo, conservamos os sinais dos números que estão no interior. Então, nesse caso aqui, este aqui é mais, é positivo? É. Então a gente conserva o sinal, tira o 9 do parênteses, da evidência, positivo, né? Então, por isso que eu tenho aqui positivo 9. Nesse caso aqui, o sinal que está próximo é positivo? Sim, ele precede o parênteses. Então, quando eu vou tirar a evidência daqui, ou vou tirar o parênteses daqui, o número fica negativo 12. Tá? Então, essa é uma forma, né, que adotamos. A outra é sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então aí você vê a que tu acha melhor, né? Olhando outro critério, quando o sinal que precede os parênteses for menos, ou seja, for negativo, trocamos os sinais dos números que estão no interior. Então, se eu observar aqui, esse que está precedindo aqui, ele é menos, ou seja, negativo. Então, quando eu vou tirar do parênteses esse número 9, eu inverto o sinal que ele tem na parte interna. Então, se na parte interna ele é positivo, saiu, é negativo. Posso usar aquele outro critério que eu falei anteriormente. Sinais diferentes, menos 9. Aí tu viu que tu achar mais fácil, né? Você vai seguindo aí. Na letra B, novamente, o sinal que precede é negativo. O que está na parte interna é negativo 12. Então, tem que inverter, né? Por isso, então, positivo 12. Então, quando estiver representado assim, com o sinal que precede negativo, sempre vai ser o oposto, o valor que está lá dentro, né? Então, o oposto de negativo 12 é positivo 12. O oposto de positivo 9 é negativo 9, né? E olhando lá no outro, isso é o que está no livro de vocês, uma sugestão. Mas você pode usar essa outra que eu lhe passei, né? Olho para o parênteses, fora, dentro, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, ó, negativo. Sinais iguais, positivo. Esta é uma forma. E a outra, que é essa aqui, o autor passou para vocês, que está no livro de vocês, também pode ser usada, que dá bem certinho também, né? Veja, se o sinal que precede for positivo, então eu conservo o valor que está na parte interna. É positivo? Sim. Então continua positivo. É positivo? Sim. Então continua negativo. E se o que precede é negativo, inverte o que está na parte interna. É negativo? Sim. Então inverte. Era positivo, ficou negativo. É negativo o que precede? Sim, professor. Então inverte o que está dentro. Era negativo, ficou positivo. Tá? Então essa é uma forma de organização para a nossa adição algébrica, quando eu vou tirando e eliminando os parênteses para mim fazer a minha soma, né? Analisando aqui, ó,
Vamos calcular então a adição algébrica vista anteriormente. Começamos eliminando os parênteses, que nós chamamos aí então de evidências também, né? Então, se você observar aqui, olha só, nós temos positivo 5. Não tem nenhum valor aqui fora, concorda comigo? Nenhum. Embora não tenha nenhum, nós sabemos que esse valor que está aqui é positivo. Aqui então o 5 vai se conservar positivo. Aqui nós temos um valor, que ele é positivo. Se esse valor é positivo, o que ocorre com a parte interna? Conserva o valor que está. Então por isso que é negativo 10. Aqui é negativo. O que ocorre com quem está lá dentro? Inverte. Então, se aqui é negativo, eu tiro do parênteses, fica positivo 2. Aqui está, positivo 2. Aqui é negativo. O que eu tenho lá dentro? Positivo 4. Quando é negativo o valor, o sinal que precede, ou seja, é menos, então eu inverto. Eu tenho que trabalhar com o oposto. O oposto de positivo 4 é negativo 4. E aqui, professor? Opa! O valor que precede aqui é mais, ou seja, é uma adição. Então, se aqui é mais, a parte interna permanece. Então, ficou negativo 6. Né? Podemos ainda dar a sequência juntando os valores. Né? Eu tenho, se nós observarmos aqui, os valores positivos em todos eles, depois que nós organizamos, tiramos as evidências, ou os parênteses, o 5, positivo 5, e o 2, positivo 2. Né? Depois nós temos o negativo 10, o negativo 4 e o negativo 6. Então a gente coloca os positivos para um lado e os negativos para o outro. E chegamos a uma conclusão. Eu tenho o positivo 7 e tenho o negativo 20. Né? Então se eu for fazer a adição agora, eu fico com um saldo negativo. Como o autor até sugeriu, que a gente indicasse então como positivo pontos ganhos, negativo como pontos perdidos. Então significa dizer que eu ganhei 7 pontos e perdi 20 pontos. Então fiquei com um saldo negativo de 13 pontos. Né? Uma sugestão do autor aí para a gente analisar essa adição. Né? Aqui temos alguns outros exemplos dessa adição algébrica. Né? Então vejam só. Negativo 12. Aqui na frente, depois da letra A, não tem nada de valor. Nem positivo, ou nem mais, ou nem menos. Podemos usar esse sentido aí, né? Senso comum. Bom, então se não tem, eu sei que é positivo. Então se aqui é positivo, conserva o valor que está dentro. Negativo 12. Se aqui é positivo, conserva o valor que está dentro. Negativo 4. Então, eu estou devendo 12, vou lá e gasto mais 4, fico devendo 16. Né? Que eu tenho essa soma aqui. Olhando para a letra B, aqui fora não tem nada. Subentende que é positivo, porque quando for negativo tem que aparecer. Então, positivo, que precede o parênteses aqui, permanece o valor aqui. Por isso, positivo 7. Positivo, permanece o interno. Positivo 5. Passamos a ter então 12. Ou positivo 12. Quando é positivo 12, não precisa de escrever aqui um sinalzinho de mais. Tudo bem? Se colocar não está errado. E agora? Positivo 4. O que está aqui fora? Não tem nada, é positivo. Por quê? Se for negativo, tem que aparecer. Então, se eu sei que aqui é positivo, aqui também permanece que está dentro o valor. Por isso, positivo 4. Aqui o que nós temos? Negativo. Bom, se aqui é negativo, eu vou ter que inverter o que está na parte interna. Então, se o valor que precede for menos, inverte. Se for mais, permanece. Então, aqui inverte. Então, eu tenho positivo 4 e negativo 3. Por isso, o meu resultado é positivo 1 ou apenas o número 1. Tudo bem? Na sequência, letra D, nós temos lá então negativo 5. Mas quem que está aqui fora? Bom, não apareceu nada, é positivo. Então, se aqui está positivo e aqui está na parte interna negativo, permanece o que está na parte interna, por lá fora ser positivo. O valor que precede, né? Ou seja, aqui é mais. Então, está aqui, negativo 5. E aqui é positivo, sim, permanece o que está lá, positivo 5. Você cancela os valores, né? Negativo com positivo, se cancela e eu tenho um número neutro, o 0, né? Letra E. Organizando as ideias aqui na letra E, aqui fora é positivo.
permanece quem está aqui dentro. Por isso que a gente está aqui com o número negativo 5. E aqui, positivo, sinalzinho de mais, permanece o que está aqui dentro também. Então, por isso, positivo 8. Aqui é negativo, inverte agora o que está dentro. Daí nós temos, então, negativo 1. Organizando as ideias, aí a gente agrupa os negativos, né? Então, negativo 6, que fica negativo 1 com mais negativo 5, negativo 6. E positivo 8, que demos um total lá de positivo 2 ou apenas 2, né? Não precisa colocar o positivo. A letra F, negativo 2. Que valor está aqui fora? Não aparece, é positivo. Se for negativo, tem que aparecer. Então, eu sei que é positivo. Se é positivo, permanece o valor que está dentro do parênteses. Então, continua negativo 2. Aqui é negativo, o que precede, é menos o que precede o parênteses, ou seja, negativo. Então, o que vai ocorrer? Vou inverter o que está na parte interna. Ao inverter, eu passei a ter positivo 6. Aqui é positivo, então permanece o que está dentro. Positivo 3. Tá? Então, organizando as ideias, eu vou ter lá positivo 3 com positivo 6, eu tenho positivo 9. Com negativo 2, nós temos positivo 7 ou apenas 7. Beleza? Agora, veja bem nesta observação. Quando as parcelas de uma adição algébrica forem números opostos ou simétricos, elas poderão ser canceladas, pois a soma de dois números opostos é igual a zero, e o zero é um elemento neutro da adição. Então, neste exemplo, aproveitou-se fazer isso. Eu tenho, então, negativo 15 mais, ou seja, positivo 4, positivo 16, negativo 54 e negativo 120. O que ocorreu? Se é negativo 54 e é positivo 54, cancela os dois. Ao cancelar as parcelas, eu já tenho um valor zero, que ele não vai aumentar nem diminuir o valor, né? Então sobrou quem? Restou negativo 15 com positivo 16 e também negativo 120. Então negativo 120 com negativo 15, eu tenho negativo 135 e positivo 16. Então seria como se eu tivesse devendo um valor de R$135 e fosse lá e desse uma parcela de R$16. Ainda continuaria devendo 119, né? Então tem várias formas de você estar subtraindo e adicionando aí números inteiros, que são os números positivos e negativos. Tudo bem? Quem não entendeu a aulinha, reveja bem, entenda bem, parceladinho aí como é que ficou essa nossa adição algébrica. E depois faça os exercícios da página 20. Aliás, perdão, da página 30. Façam todos da página 30 lá, tá? Que a gente vai fazer correção na próxima semana, junto com os outros que a gente recebeu na outra aulinha, tá bom? Um abraço a todos e a todas. Encontrando dúvida, procure, o professor está à disposição. Pode ser lá no nosso grupo, pode chamar o professor no privado, da forma que você achar necessário. E também a gente pode estar fazendo a webconferência que eu já comentei com vocês para tirar mais dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e a todas e bons estudos!